Bom dia, Edgar. Bom dia, Bruno. Tudo bem? Ô, Luciano, peraí. Agora sim. Tudo bom? Legal. Tudo ótimo. E você? Como você está? Que bom, que bom. Maravilha. Bom, pessoal chegando aí para essa nossa live conjunta, né? Vamos falar um pouquinho dos desafios, né, que as empresas estão enfrentando, né, sobretudo agora aí nesse momento aí de pandemia, de fechamento das atividades econômicas, né? Muitos problemas acontecendo e uma necessidade das empresas não só se reinventarem, né, reinventar o seu modelo de negócio, mas principalmente de se proteger, né? Então, esse momento agora é de proteção, de calma, de análise do mercado, de uma projeção aí do que vai acontecer, né, com o negócio de cada um e como transformar isso em alguma coisa positiva, né, em uma atividade que realmente continue a dar lucro, que não cause tanto prejuízo, né? Acho que esse é o escopo do nosso bate-papo de hoje. Então, a gente vai bater uma bola aqui, eu e o Luciano, nessa nossa live conjunta. E aí, Luciano, até te fazer aqui um comentário, uma pergunta, né? A gente sabe desse momento aí também de guerra, né? O presidente Donald Trump Uhum, até falou que é o maior desafio desde a Segunda Guerra Mundial, né? Esse uhum, termo realmente foi muito forte, mas de fato é o que a gente está vendo que está acontecendo, né? Então, uhum. o mercado está muito abalado, né? As bolsas caindo cada vez mais, né? Falam-se aí agora, na projeção oficial do governo americano, entre 100 e 200 mil óbitos, né, em função da pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos, quer dizer, então um número muito expressivo e muito complicado. Né? A gente está vendo aí hospitais de campanha no Central Park sendo levantados, quer dizer, então é um cenário de guerra, literalmente de guerra. Uhum. Você tem hospital de campanha no meio do Central Park ali. Então, o mercado sente isso, né? Naturalmente isso acaba afetando e gerando reflexos automáticos no mercado. E aí eu te pergunto o seguinte, eu vejo muito assim, pessoalmente, qual é o primeiro passo para a gente poder entender o que está acontecendo, né? Quer dizer, está todo mundo nervoso, todo mundo preocupado, sem saber para onde ir, o que fazer, né? Demissões em massa acontecendo, aquela confusão. Principalmente tem que manter a calma, né, Luciano, em primeiro lugar, e depois fazer uma Uhum. reflexão do passo a passo que tem que ser trilhado, né? Me conta um pouquinho da tua opinião aí em relação a isso. Legal, Bruno. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com você, Bruno, um dos maiores advogados internacionais aí do Brasil, com conexões importantes dentro da Harvard Law School, dentro da Índia, China, Rússia, dos principais mercados do mundo, que a gente já vem fazendo um trabalho há algum tempo juntos, tanto lá nos Estados Unidos, na Harvard, como aqui no Brasil. Obrigado pela oportunidade, Bruno, da gente estar falando junto. Bruno, realmente, a gente tem um lema dentro do Exército, quem me conhece sabe que eu tenho uma formação militar também, que é uma coisa chamada ESA-1. Quer dizer, quando você entra numa situação de um fato, a primeira situação é estacione, alimente-se, oriente-se e depois navegue. Então, acho que todo mundo teve que estacionar, até por questões forçosas, ou seja, está todo mundo dentro de casa, grande parte das empresas paradas hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Realmente é uma situação de guerra, diferente dessa guerra que não é uma guerra entre humanos, né? Não é uma guerra entre povos, e sim uma guerra entre os humanos e uma bactéria, e um vírus, na verdade, né? Um alienígena que chegou no país. Então a gente já viu isso muito em filmes. Então, o primeiro ponto que isso aí une todo mundo é uma pandemia global, quer dizer, um problema global. No momento de você se orientar, que é o momento que a gente vive hoje, é muito importante que a gente se forneça de boas informações. Por quê? Porque a pior coisa é você tentar navegar com o mapa errado, né? Então, você acha que ali tem uma montanha, na verdade tem um precipício. Então, é importante agora você fazer um bom diagnóstico da situação. E o diagnóstico, diferente de quando a gente podia planejar no passado, você fazia um planejamento para 5 anos, para 10 anos, ele é um planejamento semana a semana no primeiro momento, depois ele passa a ser um planejamento mês a mês, e depois ele vai trimestre a trimestre, e até que você possa retomar uma situação de planejamento normal. Então, quando a gente está dentro de um momento de guerra, o planejamento é semana a semana. Então, a gente tem que falar, e quando não é dia a dia, né? Porque, às vezes, durante o mesmo dia, você tem mudança de cenário, Exato. você tem mudança de rota, você sabe aí na área das legislações, na área da questão de toda a parte legal, de toda a parte regulatória.
Nós estamos tendo muitas mudanças todos os dias, todo mundo esperando a IPECs, medidas provisórias, seja na área trabalhista, na área financeira, na área regulatória, na área de impostos de importação, de tributação. Quer dizer, existe uma série de pontos que a gente tem que trabalhar dentro do nosso negócio. Então, acho que a primeira situação que todo mundo vai ter que fazer, isso não é para mim só, não é para você, não é para as minhas empresas, para as empresas das quais eu sou conselheiro, é para todas as empresas, todos os empresários e todas as pessoas físicas do mundo, elas vão ter que passar por um replanejamento. Todo mundo vai ter que replanejar. Por quê? Porque mudou o cenário. Esse é o grande ponto. Existe um novo cenário, existe um novo momento para você se replanejar. A gente está vendo realmente muito isso, né? E como você falou, uma mudança muito repentina, né? Eu até tenho até brincado com o pessoal do escritório, quer dizer que na verdade o home office antigamente ele era opcional para quem podia, né? Agora é obrigatório. Então todo mundo tem que se adaptar e da noite para o dia. E é aquela confusão para quem não está acostumado, né? Quem já lida com isso, larga na frente e consegue realmente não sofrer tanto o baque desse home office obrigatório. Agora, você falou muito de economia e isso é muito importante. A gente viu agora, nos Estados Unidos, saiu a última medição agora do número de pedido de seguro-desemprego, né? E está na ordem de 5 milhões de pedidos. Então, um número assim muito expressivo. Eram 3 milhões na semana passada, saltou para 5 milhões. Em uma semana, é um troço realmente um número absurdo, né? Muda completamente o cenário americano. Totalmente, né? E esse pacote americano agora de 2 trilhões de dólares, que consegue ser maior que o pacote do Plano Marshall que ajudou os países da Segunda Guerra. Que, salvo engano, ajustando para números de hoje, está na ordem de 100 bilhões de dólares. Você vê 2 trilhões hoje. Ou seja, a crise econômica realmente é muito maior do que qualquer crise gerada no pós-guerra, né? Então é um momento muito difícil e que ninguém esperava passar, como você, Luciano, mesmo diz. Até se esperava alguma coisa que aconteceria, né? Alguma recessão, alguma guerra, agora nunca um vírus, realmente, uma crise sanitária global com encerramento das atividades, né? Então é realmente um cenário muito novo e difícil para todo mundo, inclusive na área jurídica, como você disse, né? A gente vê aqui no Brasil, né, o pacote que o governo brasileiro anunciou aí de 750 bilhões, né, para tentar ajudar, né? Isso representa 2,5%, falta também 2,5% do PIB, quer dizer, então é muito complicada a situação do Brasil também, né, assim como dos Estados Unidos e daí do mundo como um todo. E no aspecto jurídico, como você mencionou, não é diferente, né? A gente está vendo aí medidas provisórias sendo editadas e reeditadas e novas MPs só no aspecto trabalhista, que é um dos pontos que eu vejo como um dos mais críticos para esse momento de agora, né? No futuro próximo aí de uma semana. Como você disse, a gente tem que pensar semana a semana e quase dia a dia, porque as notícias mudam, né? Muito, muito repentinamente, né? Então, o que acontece, assim, na Bruno, parte do contrato, por exemplo, você vê aí uma série de questões também contratuais. O que acontece é que os cenários mudaram. Os cenários mudaram. Então, assim, até por pedido do pessoal da última live que a gente fez juntos, Bruno, lá para o pessoal do Nuvol, eu até preparei aqui um roteiro para passar para o pessoal, passo a passo, o que ele deve fazer para reestruturar a empresa dele. Então, a gente tem muita experiência em reestruturação de empresas. Ótimo. Eu já estava nesse segmento em 2001. Quando saiu a lei da recuperação judicial, 2005, 2006, a gente entrou muito forte nessa área, na reestruturação de empresas. Crise de 2008 também. Então, como é que você reestrutura a sua empresa hoje? Quais são os pontos importantes? O primeiro ponto importante é entender que o cenário não volta a ser o que era. O mercado ele vai para frente, ele não volta para trás. Então, quando eu falo da recuperação econômica, recuperação de índices, porque a economia mudou, os fundamentos mudaram. A economia é diferente de hoje para sempre. Nunca mais no cenário as pessoas serão iguais. As pessoas são diferentes, principalmente depois que elas passarem por essa quarentena. A cabeça delas é diferente. Então, o que a gente tem que fazer? O primeiro ponto é revisitar, é rever o nosso negócio. Essa aqui é uma grande oportunidade para você reajustar o seu negócio para o mundo. Até aqui recomendo um livro para o pessoal que gosta de ler, chamado Organizações Exponenciais. Então, você vai ter que refazer o seu planejamento. Da onde você começa? O que você tem que rever nesse momento? Primeira coisa é fazer uma revisão financeira. Como é que estão os seus ativos? Ou seja, aquilo que você tem de patrimônio, de imóveis, de carro, de fazenda, ações, dinheiro no banco, quer dizer, quais são todos os seus ativos. O segundo ponto, olhar quais são as suas dívidas de curto e de longo prazo. O que você deve para quem, o que você deve no banco, o que você deve de financiamento imobiliário, financiamento de carro, cartão de crédito.
Mapeou seus ativos e seu passivo, você praticamente ali tem ali, eu não vou usar termos técnicos, estou usando, então você tem o que você tem de situação financeira. O ponto importante aí é a questão da liquidez e do caixa. Você olhar o que você tem de reserva. Para aqueles alunos que são meus alunos de mentoria, que são meus clientes de consultoria ou de conselho, o que eu olho muito nessa hora? É o que você tem de liquidez. Como é que você calcula muito bem essa liquidez? É o que você tem de dinheiro em banco ou ativos líquidos, que você vende hoje e vira dinheiro amanhã. Então, a sua reserva, ela normalmente, para você ficar inquebrável nesse momento, você tem que ter uma reserva de pessoa física, dos seus custos fixos, já ajustado para a nova realidade, de 6 meses a 1 ano, e na sua empresa, os seus custos fixos de 3 a 6 meses. Se você tiver essa reserva financeira, você está inquebrável, porque dá tempo de você passar a crise, recuperar, reolhar a sua estratégia. Então, separar a tua finança pessoa física com a sua finanças pessoa jurídica. Olhar o que você tem de possíveis entradas, o que você tem de possíveis dinheiro que você coloca para dentro de casa, para dentro da sua empresa. E um outro ponto importante é olhar o que você vai ter nesse momento de crédito. Eu brinco, na hora da crise, uma empresa vale o quanto ela tem de crédito. Porque se você tem crédito grande hoje, você tem uma boa posição econômica. Você pega lá na crise de 2008, a Ambev aproveitou um crédito que ela tinha com bancos e fez a compra da Budweiser num preço que nunca mais, historicamente, a Budweiser chegou nesse preço. Então, foi uma grande jogada financeira por causa do crédito. Então, primeiro aspecto é a sua questão financeira. Seus ativos, suas dívidas, a sua reserva, o que você tem de crédito para você poder calcular a sua liquidez. Se você tiver liquidez acima de 6 meses para as pessoas físicas e acima de 3 meses para a pessoa jurídica, você vai conseguir passar pela crise. Se você não tiver, depois nós vamos ter uma solução. No final disso daqui, que eu vou te ensinar as pessoas um pouco como que elas podem fazer para recuperar essa liquidez, como elas podem fazer com isso. E algumas linhas que estão disponíveis. O segundo aspecto que você tem que olhar é a questão jurídica realmente, Bruno. Nessa hora, primeira coisa, você tem que ter um bom advogado do seu lado. Eu não faço reestruturação de empresa sem um bom advogado. Isso é fundamental, porque a situação, como você protege o seu patrimônio, como você olha as questões legais que estão mudando todo dia, questões trabalhistas, questões regulatórias, os seus contratos, aquilo que você vai poder romper de contrato ou renegociar por questões de força maior, por uma série de cláusulas jurídicas que existem, aquilo que são contratos que você vai ter que honrar, aquilo que são contratos que você tem a receber. Quer dizer, não tem como você fazer boas negociações, uma reestruturação, sem um bom advogado. Só para você ter uma ideia, Bruno, hoje você é a nossa parceria aí, jurídica, você tem aí 30 advogados dentro de casa para trabalhar, quer dizer, uma estrutura Rio, São Paulo, Brasília, para dar apoio nesses negócios. A gente tem hoje dentro de parcerias estratégicas um pouco mais de 1.500 advogados que a gente está ajudando a dar liquidez, tanto para o escritório de advocacia, como para os clientes do escritório. Eu vou falar um pouquinho mais disso à frente, como é que a gente está dando liquidez para o escritório de advocacia e para o próprio cliente do escritório, para ele poder entrar numa recuperação, numa reestruturação do negócio dele. Então, o ponto jurídico é fundamental para você saber onde você está pisando. Então, ter um bom advogado. Se você é um empresário, seu advogado tem que estar sendo pago, quer dizer, como é que está a sua relação jurídica com o seu advogado, para você poder fazer um mapeamento. Porque é verdade, não adianta, a reestruturação agora ela vai levar de 6 meses a 1 ano para você pôr a sua empresa no trilho novamente. Em 3 meses a 6 meses volta o mercado, mas vai demorar aí mais 3 meses a 1 ano, 6 meses a 1 ano, para você colocar a sua empresa e você vai precisar de muita renegociação. As coisas não vão se resolver em uma onda só. Luciano? Dependendo do setor. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tem setores que, turismo, por exemplo, mudou o cliente. Então você vai ter que voltar na sua estratégia e repensar quem é teu cliente. Repensar o que o teu cliente vai precisar. Porque o teu cliente mudou. O que ele precisava 15 dias, 30 dias atrás, não é o que ele vai precisar hoje e não é o que ele vai precisar daqui 6 meses. Então, como é que ficou a tua base de clientes? Qual é a nova dor do teu cliente? A dor do teu cliente. Então, eu tinha clientes que estavam com a gente fazendo captação internacional para crescimento e hoje nós estamos fazendo a captação internacional para ele, para sobrevivência, para reestruturação. Nós tínhamos pessoas que estavam vendendo e que estão comprando.
Eu tenho clientes que estavam comprando empresas e agora estão vendendo a deles. Então, existe uma movimentação daquilo que o teu cliente precisa. Se você era uma lanchonete, era um restaurante, você tinha o cliente que queria fazer lá uma balada à noite, música ao vivo, e agora ele está precisando de comida online, às vezes até o prato por dia a dia. Então, o seu cliente mudou. Com a mudança do cliente, você tem que rever todas as bases do seu planejamento. Então, 100% de todas as empresas do mundo estão revendo o planejamento estratégico hoje. Seja a minha, seja a sua, seja a Microsoft, da maior para a menor, todas elas estão tendo que rever seu planejamento estratégico. O outro ponto é a questão comercial. Como é que você cria, nesse momento, uma proposta irresistível para o seu cliente? Eu vou dar um exemplo disso daqui a pouco, vou falar um pouquinho disso mais para frente, mas o que você vai ter que olhar? A base do meu cliente mudou, a necessidade dele mudou, o que eu posso criar para ser uma proposta irresistível para ele? As pessoas vão comprar, só que numa nova escala de valores, uma nova escala de prioridades. Então, aquilo que talvez era uma prioridade para você ter um carro, agora é para você ter uma boa internet. O que era para você ter uma recepcionista no teu escritório, é você ter um canto na sua casa que você consiga fazer uma live em paz, que você consiga fazer um call em paz com o teu cliente. Então, a necessidade disso mudou. O que você tinha, às vezes, uma situação de uma loja bonita, você precisa ter um delivery bom hoje. Então, você vê, por exemplo, uma Magazine Luiza mudando para o delivery mais rápido do Brasil. Por quê? A situação logística muda. Então, eu não preciso mais entregar na minha loja, eu preciso entregar na casa do cliente. Também disponibilizou o e-commerce dela para outros, né? Que não tem e-commerce, né? Eu vi um anúncio da Magazine. Mudou até mix de produto. Ela estava anunciando ontem à noite desodorante, detergente. Por quê? Porque ela muda o mix porque mudou a cabeça do cliente. Então você tem que ser muito rápido. Necessidade básica, né? O que vende agora, né? Muito rápido nesse ajuste para a necessidade do teu cliente na tua política comercial. Ontem, eu vou falar um pouquinho mais para frente também disso, de política comercial, como é que se ajusta a política comercial. Nós ontem captamos um grande investimento com um investidor para ajustar a nossa política comercial para os nossos clientes. Então nós vamos financiar mentoria, consultoria para nossos clientes. Vamos financiar escritórios de advocacia, o cliente do escritório de advocacia, para ajudar o escritório de advocacia a poder prestar serviço. Vamos financiar advogados para poder ajudar a reestruturar as empresas. Então, como é que você muda a sua política comercial? Outro ponto, a sua questão operacional. O grande ponto é, quem é que me ajuda, quem é que vai me ajudar nesse momento a entregar o que eu preciso entregar, a prestar o serviço que eu vou prestar? Então, eu estava, por exemplo, com uma base, e você me acompanhou, você me ajudou muito nisso, a gente estava junto nesse processo, dentro dos Estados Unidos e da Índia, Bruno. Como é que a gente estava atendendo isso? Temos lá o nosso amigo Marcel, também colega seu jurídico, que está nos ajudando nessa linha também. Estamos fazendo trabalhos conjuntos. Quer dizer, coisas que éramos, às vezes tinha gente que era competidor no mercado, vão ser colaborativos nesse momento. Você vai ter que ter cadeias logísticas integradas, porque ninguém vai ter todas as expertises, ninguém vai conseguir entregar tudo sozinho. Então, quem é a equipe nova operacional que eu preciso? Quais são as novas habilidades operacionais que eu preciso? Então, se eu precisava ter uma loja, uma equipe de loja boa, hoje eu preciso ter uma boa equipe de telemarketing. Se eu precisava ter uma boa equipe de garçons, hoje eu preciso ter um bom motoqueiro. Porque quem entrega mais a minha comida não é quem pega na minha cozinha e leva até o cliente, não é mais o meu garçom, é o meu motoqueiro. Então, o meu negócio continua o mesmo, alimentar as pessoas. O meu salão não é mais a minha loja, é o salão virtual. E o meu cliente, ele recebe não mais na mesa, ele recebe na casa dele. Então, muda a minha operação logística. E aí entra um outro ponto. É o momento que você vai precisar rever a sua equipe. Como é que eu revejo a minha equipe? Quais são as habilidades e as tarefas que eu tenho que cumprir para entregar? Né? Eu tinha um professor muito bom na Harvard, que era o Clayton Christensen, de inovação, e era que ele perguntava sempre, what is the job to be done? Quer dizer, qual é o serviço, qual é o trabalho que eu preciso entregar agora? Então, eu não preciso mais entregar fisicamente, eu tenho que entregar agora remotamente. Então, a minha equipe muda o perfil. Então, aquele cara que era o meu melhor funcionário, hoje talvez as habilidades deles não sejam mais a que eu precise. Eu preciso recompor toda a minha equipe. Quem é que fica, quem é que sai, quem é que eu preciso contratar novo? Então, por exemplo, eu tive que reestruturar nos últimos 15 dias toda a nossa estrutura de atendimento no Brasil. Então, nós trouxemos mais de 1.500 advogados para dentro de casa para poder fazer esse trabalho, sobre a coordenação sua e de alguns outros, Bruno.
Quer dizer, a gente tem uma coordenação estratégica, mas a gente vai precisar de braços no Brasil todo. Nós vamos precisar, tem clientes no Brasil todo que vão precisar de atendimento local de estratégias. Então, precisamos reforçar o nosso time jurídico. O nosso time financeiro, eu trouxe um cara para junto com a gente, que vai fazer trabalho junto com a gente, o Matheus Bandeira. Já começamos um trabalho ontem, presidente de banco, foi presidente da Falcone, porque nós vamos ter trabalhos de reestruturação de uma outra envergadura dentro do Brasil, que eu preciso ter um outro tipo de competência. Então, estamos trazendo um novo time de consultores. Estamos precisando fazer fundos. O mercado de capitais vai estar muito aberto para as empresas médias nesse momento. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos abrindo 6 fundos. Então, trouxe um outro colega de Harvard, especializado na estruturação de fundos, o Elton Porpino, que está fazendo a estruturação de fundos junto com a gente. Passamos ontem 4 calls, já abrindo 6 fundos para clientes, porque vamos precisar abrir muitos fundos para reestruturar a questão patrimonial dos clientes. Então, um cliente que tem lá, eu tenho 6 terrenos num lugar, uma fazenda no outro, o galpão da minha fábrica, um outro galpão industrial, ele não consegue fazer isso garantias hoje, às vezes por causa de trabalhista, por questões tributárias. Então, nós precisamos reorganizar o patrimônio desse cliente. Então, eu preciso de outras competências no Brasil. Então, o que a gente trabalhava antes só com o Citigroup, com o JP Morgan, com o Morgan Stanley, precisar trabalhar com os fundos médios pequenos, porque eles vão precisar de ajuda para poder reestruturar os clientes. Então, quem é a nossa nova equipe? Então, todo mundo precisa fazer, nesse momento, um novo plano, uma nova valuation. O que eu preciso me perguntar? Nesse mercado novo, quem são? A minha nova estrutura financeira, quem é o meu time jurídico que vai me ajudar nisso? E isso é fundamental. Eu tenho outra live amanhã com a nossa parceira lá, Carol, do Linkley, do qual a gente faz parte juntos também, Bruno. Quer dizer, finanças e jurídico andam juntos. A gente está vendo aí, o Banco Central libera dinheiro para o governo poder colocar nas empresas. Mas enquanto ele não tem uma medida do Supremo, ele não tem um órgão regulador, uma medida regulatória do Congresso, ele não consegue pôr esse dinheiro nas empresas. Então não tem como finanças andar separada de jurídico. É fundamental do jurídico andar junto com os financeiros agora. O gestor... A interseção é muito grande, né? É impossível andar separado, né? Não tem sentido. Até porque o segurança jurídica agora, no momento de crise, é fundamental. Até porque você faz uma coisa hoje, pautado em uma MP, por exemplo, que é a mãe declarada inconstitucional, então tem todo um problema em cima disso. A gente já discutia isso lá atrás, eu e você, naquele nosso delicioso almoço lá dentro do campus de Harvard, depois do nosso encontro com o David lá, o vice-reitor da Harvard, a gente almoçando lá no Toscano, tomando aquele vinho delicioso, que a gente já via que isso era um mercado para crescimento, mas principalmente jurídico e financeiro andam juntos. E aí, Bruno, o que a gente tem de prático? Vamos ainda mais para o prático. Eu vi gente aqui perguntando quem é seu cliente, como é que você financia. Nós abrimos imediatamente, até para antecipar a situação do governo, 2 grandes programas para ajudar essas empresas, ajudar os empresários e ajudar os advogados. Ajudar a área jurídica a poder prestar o serviço dela também. Então, a primeira situação, para empresas que vão precisar se reestruturar agora, fazer seu planejamento estratégico, refazer o seu planejamento de negócios, recontratar o seu advogado, rever o seu negócio com o seu advogado, com a sua área financeira, nós abrimos 2 planos. Um plano onde a gente vai financiar, a gente vai abrir linha de crédito para clientes pequenos e médios, principalmente pequenos e médios, pequenas e médias empresas, que tem um advogado ou não. Se ele tem um advogado, nós vamos trabalhar junto com o advogado dele. Então, um escritório de advocacia que precisar do nosso apoio, nós vamos apoiar o escritório e os clientes. Quem não tiver o advogado, nós estamos aqui, eu e você, Bruno, para apoiar tanto os escritórios de advocacia como os clientes. Então, a gente vai abrir uma linha de capital de giro emergencial para os empresários e para os escritórios. Vamos ajudar na proteção patrimonial, porque se você não proteger rapidamente o teu patrimônio, não reestruturar a tua estrutura de capital e a tua estrutura de patrimônio, a tua casa, teus imóveis, teus ativos, muito rapidamente você pode entrar com negativação, com trabalhistas, que você não vai conseguir depois dar liquidez nesses imóveis, desses ativos. Então, a situação que a gente olha na crise de 2008, crise de 2001, e mais grave ainda nessa,
é que muito rapidamente seus ativos podem se tornarem imobilizados, eles podem se tornarem invendáveis, eles podem se tornar ativos que passam a passivo de ativo para passivo muito rapidamente. De uma coisa que você podia reestruturar e muito rapidamente você perde então, toda a proteção patrimonial. Vamos refazer o planejamento estratégico dessas empresas e vamos reestruturar para elas linhas de financiamento junto a bancos, a fundos, a investidores, tanto no Brasil como internacionalmente, independente do tamanho de empresa. Claro que cada empresa tem sua situação, a sua questão, a sua nova base de clientes, as novas necessidades dos seus clientes, as suas políticas comerciais, as suas políticas operacionais e a sua equipe, quer dizer, refazer todo esse plano, caso a caso. Simultaneamente, Bruno, o que nós optamos? Nós optamos por, junto com alguns investidores nossos, do qual eu sou um dos investidores também, nós vamos fazer um novo programa de mentoria para pequenas e médias, aquelas empresas que estão, inclusive, descapitalizadas, sem dinheiro para poder investir num suporte macro, jurídico e de estratégia e financeiro. Nós vamos abrir um programa de mentoria subsidiado. Ele vai ser subsidiado em 70% por nós. Os nossos investidores estão bancando esse programa de mentoria para início imediato. Então, como que vai funcionar? A gente vai dar 70% de desconto nesse programa de mentoria. Ele inicia imediato. E é desconto real, não é desconto que sobe preço para baixar. Desconto real. Vai ser uma mentoria de um ano. Nós vamos acompanhar essas durante um ano, em grupo, na mesma metodologia que a gente usa na Harvard, na mesma metodologia que a gente usou com os 500 empresários de 2008, 2018 e 2019, onde ele inicia imediato um programa com a gente. A gente vai ter uma primeira imersão com ele dia 7 de abril online, ou seja, semana que vem. A partir daí, ele passa a ter uma imersão semanal comigo e com uma equipe de consultores e advogados, inclusive com você também, onde a gente vai dar as orientações macro para cada negócio. Serão 2 meses de reuniões semanais, ou seja, 8 reuniões, quer dizer, enquanto durar essa quarentena. Se a quarentena for maior que isso, a gente vai continuar nesse processo, ajudando tanto o empresário como o advogado a se posicionar, a se orientar, olhando todos aqueles pontos que eu falei, semanalmente. Após esse período, vai ter uma imersão mensal, funcionando como um conselho para essas empresas, mensalmente, durante um ano. E, assim que terminar a quarentena, a gente vai fazer uma imersão presencial. Quer dizer, então, é um pacote robusto de estratégia, de finanças, de área comercial, de suporte na área de digital, na área de comunicação e, principalmente, na área legal. Quer dizer, uma orientação macro, olhando os casos das pessoas. Elas vão passar pelas nossas 7 etapas de planejamento de ferramenta, começando imediatamente. Então, dando para vocês essa mudança, por exemplo, é a mudança que a gente fez no nosso negócio. Achamos os nossos investidores, achamos a política comercial para subsidiar a mentoria, para que as pessoas possam comprar isso em 12 vezes no cartão. Então, vai custar muito parruda, onde a gente vai ajudar essas empresas com uma reunião semanal. Então, semana a semana, ele vai poder ter o apoio da gente. O programa que a Harvard está fazendo com a gente, a Harvard está fazendo com todos os aluminais da Harvard Business School, um programa semelhante, para quem já é alumni, para quem já é formado na Harvard. Semana a semana, eu tive minha sessão ontem à noite, ajudando os clientes, né, no caso da Harvard, os alunos, ex-alunos, a reestruturarem seus negócios. No caso da Harvard, vai ser um programa só de 5 semanas. No nosso programa, que a gente vai fazer essa mesma coisa da Harvard e mais a questão local para o Brasil, durante um ano. E inicio imediato, primeiro encontro de imersão semana que vem, 8 semanas encontrando pessoalmente comigo, via online, em grupo, uma imersão presencial quando terminar a quarentena e 12 meses depois de reuniões mensais
para a gente acompanhar esse planejamento assim que a coisa se estabiliza. Então, Luciano, são situações que a gente tem que colocar. É importante mencionar essa questão da importância desses inputs de Harvard que você traz para o Brasil, né? Então, a gente que teve a oportunidade de estudar lá e absorver esse conhecimento e trazer para curso aqui no Brasil, que é uma oportunidade que nem todo mundo tem, ou a grande maioria não tem, né? E são realmente informações extremamente privilegiadas e que são diferentes, né? O que a gente aprende lá, você não encontra nenhum paralelo aqui no Brasil. Isso é muito importante, realmente. E tem uma outra coisa, né, Bruno? A gente formou para essa mentoria, nós vamos ter convidados que vão estar entrando comigo também, todos de um time de Harvard e MIT. Então, tenho você, tenho o Matheus Bandeira, tenho o Elton, tenho a nossa sócia em Nova York, a Soine, que inclusive, infelizmente, ontem foi detectada, foi diagnosticada com vírus também. Tenho o meu irmão na área operacional, o Rogério Barbosa, da área farmacêutica, que foi vice-presidente da L'Oréal e da Goodyear, que vai estar ajudando e dando as suas dicas para as empresas na área operacional também. Então, assim, a gente formou realmente um time para dar um suporte diferenciado nessas áreas operacionais, financeira, estratégica e jurídica para essa turma. Maravilha. Agora, Luciano, para a gente fechar, que é o nosso objetivo aqui é fazer uma live bem prática, né, objetiva, qual é a tua projeção da economia aí para os próximos meses? Enfim, como é que você já deu todo o passo a passo de como se reestruturar, enfim, tudo que você está disponibilizando, mas qual é a tua projeção de hoje para frente? Qual é a tua visão do que vai acontecer em relação à economia e ao mercado? Legal. Bruno, existe uma convergência muito grande de opiniões, tá? Então, as pessoas estão pensando muito no mesmo sentido, seja na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eu participo de mais de 50 conselhos. Então, a gente, ontem, para você ter uma ideia, eu terminei minha última reunião às 2h40 da manhã, as coisas rodando, estou dormindo aí quase 4 horas por noite. Não tem horário mais, né? Porque o mundo inteiro está rodando, então é China à noite, é Brasil de dia. É uma loucura. Pode ser no Atlântico, né? Enquanto o sol está passando por cima do Atlântico, dá para dormir um pouquinho. O que a gente tem olhado, Bruno? O que tem sido a convergência das visões? A convergência das visões é o seguinte: o mundo passa de 4 a 8 semanas por quarentena. Então, as quarentenas vão durar, em média, de 4 a 8 semanas. Claro que se nada tiver um revés muito grande, né, um rebote da coisa, um rebound da coisa na China, quer dizer, dentro do cenário que a gente consegue enxergar hoje, né, dia 1º de abril, 11h30 da manhã do Brasil. As empresas, os mercados vão passar de 4 a 8 semanas de quarentena, com alguns segmentos sendo flexibilizados, outros não, mas, de qualquer forma, o mercado andando de lado. A partir disso, começa a se abrir novamente o mercado. O mercado deve se abrir, então, se a gente considerar isso, final de maio, junho, começa a se recuperar as cadeias logísticas, as empresas, abrir o mercado. Com isso, julho, agosto, a gente deve ter entre julho e agosto, a gente deve ter um mercado normalizado em termos operacionais, as empresas funcionando a todo vapor, que é o que a gente tem assistido na China, é mais ou menos o caminho da China. Então, a gente tem uma previsão de retomada real do mercado em setembro, quando termina as férias de verão americana e quando realmente o mercado abre. Então, vamos falar assim, o segundo semestre, o mercado deve voltar operacionalmente. O que acontece? Você precisa estar vivo até lá. Então, você vai ter que tomar atitude semanalmente, daqui até lá, para o seu negócio continuar vivo, para você, pessoa física, continuar vivo financeiramente, para que você consiga chegar lá e reestruturar a tua empresa. O que é o ponto importante, gente? Aí acho que é a coisa mais importante do mindset da gente hoje. Nunca mais a sua empresa, nunca mais o seu cliente vai ser igual, nunca mais a tua cidade vai ser igual. A humanidade mudou com esse daqui. Quando a gente assistiu nos capítulos de história, Mundial, Segunda Guerra Mundial, Setembro 11, o mundo muda, o mundo avança. Então, você vai ter que estar pronto para reestruturar. O que você tem que aproveitar? Essas próximas 8 semanas, que o mercado vai estar aí de quarentena andando de lado, para você reentender tudo isso daqui, para você reentender as necessidades e redesenhar o teu mercado, redesenhar a tua empresa, redesenhar a tua estratégia, protegendo aquilo
passado, você vai ter que proteger aquilo que ficou do passivo do passado. Todo mundo vai ter um passivo de passado, vai ter que renegociar esse passivo, vai ter que tomar medidas jurídicas e legais para proteger os seus ativos, reestruturar o teu patrimônio e tomar medidas legais e operacionais e estratégicas e financeiras num espectro 360 do seu negócio. Uma nova versão de você mesmo, uma nova versão da sua empresa. Todos nós vamos passar por um processo na neurociência de neuroplastia cerebral. Ou seja, a cada 21 dias o nosso cérebro consegue se renovar. Quando a gente passar por 21 dias em quarentena dentro de casa, o nosso cérebro naturalmente vai entender o mundo de forma diferente. Vai entender as ameaças, as oportunidades, as relações familiares, as relações com os amigos. Né? Eu estava brincando, fiz um comentário dentro de uma reunião de conselho que eu tive ontem. Eu estava sonhando em ver o dia que eu ia ver brasileiro fazendo buzinaço para trabalhar. Né? A gente via fazer buzinaço para fazer greve, buzinaço para o carnaval. Eu nunca tinha visto fazer buzinaço pedindo, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Então, é uma nova mentalidade. Então, você vê que pais e mães querem o filho na escola. Eu tenho minha filha aqui, minha filha tem 10 para 11 anos. Ela falou, papai, tá muito legal fazer as coisas aqui no Zoom, ela está tendo aula, na escola americana tem aula normal via Zoom, mas eu estou com saudades dos meus amigos, eu quero ir para a escola. Então você vê a criança pedindo para ir para a escola. Então você vai ter uma nova hierarquização da rotina, do trabalho, do aprendizado. Eu estava num conselho ontem também com alguns médicos lá do Einstein, de uma especialidade específica, a gente revendo um planejamento estratégico para médico. A biotecnologia é diferente. Né? Eles perguntavam até, mas por que, uma pessoa me perguntou, por que o Bill Gates é um cara que investe em medicina? Nós tivemos, quando teve a morte do Steve Jobs, um gatilho muito importante de revisão das empresas e dos bilionários, que era o seguinte, o que eu faço para me preservar? Então não adianta eu ter alguns bilhões se a minha saúde morre, que a gente está assistindo hoje. Exatamente. Não adianta eu ter qualquer empresa, qualquer patrimônio se eu morrer. Então todos os bilionários passaram, ou a grande maior parte deles, passaram a doar para a Harvard Medical School, para o MIT, abrir institutos de câncer. O Bill Gates é um cara que foi na Gates Foundation, tem até um vídeo bom dele, segue lá o site dele, que é muito bom, um cara muito balizado em termos de cenários. Ele vem trabalhando com varíola, ebola, difteria, há muitos anos já na África, no Brasil, que é um cara que já entendeu, e ele fez lá o TED Talk dele de 2015, falando que a nova ameaça mundial... agora está replicando para tudo que é lugar essa palestra dele. Está aqui. Ele fez uma live muito boa, eu participei da live dele aqui no dia 25 agora de março. Tem uma live dele nova. Se alguém precisar dos links, depois procura o Bruno, me procura, para a gente poder ajudar vocês. A minha rede social e a do Bruno estão abertas aí para todos, para que vocês possam entrar em contato. Então, essa mudança é muito importante. Quem precisar de financiamento de capital de giro rápido, nos procure. A gente tem bastante linha aberta com bancos, com investidores, com fundos. Temos linhas nossas que a gente está abrindo com alguns fundos, alguns parceiros, para clientes, para advogados, para poder financiar seus clientes, financiar seus próprios honorários para os clientes, porque muito cliente não vai ter nem para pagar honorário de advogado, e o cliente vai precisar de advogado nesse momento. Então, como que a gente está estruturando algumas linhas de crédito para que o advogado possa receber e, ao mesmo tempo, o cliente possa pagar? Então, são situações que a gente está aberto aí para falar. Nós temos hoje por volta de 30 escritórios, 32 escritórios para ser específico no Brasil. Tem aqui bastante gente minha aqui dentro. Estou vendo a Val aqui agora. Quer dizer, quem precisa de ajuda, tem os nossos escritórios regionais, tem os escritórios do Bruno também. Temos 1.500 advogados já que se conectaram com a gente para fazer esse trabalho juntos. Se você é advogado, quer apoio para os seus clientes e para você, conecta com a gente. Amanhã a gente vai fazer uma nova live no Linkley. Até seria legal, Bruno, não sei se você consegue participar, se a gente consegue fazer essas lives em 3. De repente entrar eu, você e a Carol, porque eu acho que é um momento muito importante. Vai ser um prazer se a internet deixar. Porque é um momento que assim, a gente viu o Guedes falando ontem, eu acho que é um momento de muita união.
Eu acho que o ponto positivo Verdade. que sai desse momento trágico é um mundo mais unido, é um mundo mais forte, com novas tendências, com novas prioridades, mais humanizados. E o que a Mais gente vai consciente, né? assistir é a mesma situação que a gente teve no pós-guerra. Naquele pós-guerra, houve uma industrialização do mundo. O que eu acredito, e aí respondendo, finalizando a sua resposta, da sua pergunta, o que a gente vê para o mercado pós-crise, eu acho que eu vejo duas grandes mega tendências. O mercado volta mais humanizado, as pessoas vão entender mais a humanização, o valor das relações humanas, da sua saúde, a sua relação com o próprio planeta, e o mundo volta mais digitalizado. E como que o digital promove mais união de humanos? Ou seja, as próprias lives estão sendo uma ferramenta de humanização. Minha filha brincando com o avô, a família se unindo e tomando um vinho digital com quem não estava próximo. Então o mundo volta, na minha opinião, num novo patamar de humanização. Coisa que não acontecia antes, né? Você marcava para encontrar alguém, né? Agora você já pode encontrar em qualquer momento pela internet. Se a gente olha um pouco na questão mais mística, não sei quem gosta, quem tem um pouco mais dessa ligação, a gente tem alguns especialistas dessa área trabalhando com a gente também, quando a gente falava de uma transformação do mundo nesse século, num século mais humanizado, mais espiritualizado, a gente assiste isso acontecendo por questões da saúde, de uma praga que está aí, mas a gente vê as pessoas se espiritualizando de forma diferente, se humanizando de forma diferente, uma discussão muito forte entre, que não é o caso, eu acho que é errado discutir entre dinheiro ou vidas, mas ela é muito válida quando a gente começa a olhar que não é dinheiro ou vida, mas é dinheiro e vida, ou vida e dinheiro. São as coisas integradas, as coisas mais equilibradas e um novo ponto para o mundo, uma nova situação. Eu estou vendo uma série de perguntas aqui, eu não consigo ler as perguntas agora. Quem quiser fazer pergunta, manda para mim e para o Bruno. A gente pode responder na live de amanhã. Podemos fazer outras lives. Quem tiver pergunta pessoalmente para mim, pode mandar dentro das minhas redes sociais. Eu vou fazer uma coisa que eu não costumo, mas eu vou fazer uma coisa, Bruno, pelo momento que a gente está vivendo, eu estou sentindo muitas pessoas com muito desespero. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, quiser fazer algum contato comigo ou com o Bruno, pode entrar em contato. E eu vou dar o meu WhatsApp pessoal aqui também, que é o +39, que é o +39 por causa da Itália, né? Da nossa base de Milão, 371-4747-959. +39, 371-4747-959. Se você precisar de algum apoio, tem algum cliente que precisa, conhece alguém que precisa, fazer realmente coisas práticas para ajudar clientes de forma prática. Então, o Bruno está à disposição, eu estou à disposição. Estamos com um grupo muito grande, reestruturamos esse grupo no Brasil. O nosso foco para os 6 próximos meses é só Brasil. Obviamente que os nossos investidores internacionais olhando para cá, nós já abrimos uma linha de crédito com um grupo indiano, com um grupo americano para vir para cá também. Então, o que vocês precisarem, estamos à disposição aí para ajudar, tá ok? O grupo chinês também estão a caminho. Então, o cenário realmente, nesse pós-crise, é de muita gente boa também vindo para o Brasil, né? Acho que vai abrir um caminho muito interessante também para investimento estrangeiro aqui. Então, a gente está até fomentando e, enfim, construindo a vinda de grupos estrangeiros para o Brasil no futuro bem próximo, esperar passar não só a quarentena, porque aí não tem jeito, né? Fisicamente é impossível, mas até também o cenário dessa crise inicial nos próximos meses. Mas certamente a gente terá aí muita oportunidade boa para as empresas brasileiras. Luciano, então, queria te agradecer. Quem quiser fazer parte dos grupos de mentoria, quem quiser fazer parte dos programas de reestruturação, procura o Bruno, me procura a nossa equipe, que a gente está aí à disposição para ajudar, viu, Bruno? Isso aí, pessoal. Olha, obrigado, foi muito boa essa live compartilhada. E eu acho que é isso aí, é o senso de união de esforços para a gente realmente tentar alcançar um bem maior aí, atravessar essa crise com mais segurança, com mais fôlego e tentando reduzir o prejuízo ao máximo, né, Luciano? Então, obrigado. Legal. Essa live fica no ar por 24 horas, mas ela vai ser divulgada também em outros canais. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a todos, um bom dia e vamos seguir aí com muita calma, resiliência e trabalhando para melhorar sempre. Tá bom? Bacana, Bruno. Obrigado. Viu? Um abraço. Forte abraço a todos. Tchau. Abraço.